Saudações a todos, o meu nome é Rivelino Pantoja, sou advogado atuante aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e hoje eu gostaria de fazer breves comentários aqui com os senhores acerca do direito à saúde. É um tema muito relevante, porque é de interesse de todos nós, cidadãos brasileiros, e principalmente nessa época de pandemia, né, que todo dia a gente ouve notícia acerca de necessidade de saúde, problemas na saúde pública no Brasil, mas o nosso tema aqui vai ser abordado de uma forma jurídica, puramente jurídica, né? Nós vamos buscar aqui entender, compreender melhor, delimitar o tema através da fundamentação jurídica que cerca esse assunto, né? E onde é que nós vamos achar o direito à saúde na legislação brasileira? Primeiramente na Constituição Federal, aqui já no artigo 6º dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, né? E esse artigo 6º ele fica melhor disciplinado aqui já no artigo 196 da Constituição Federal, né, que trata especificamente do tema saúde pública, né? Artigo 196 da Constituição Federal. Já aqui no artigo 196 nós vamos encontrar aqui um capítulo específico com relação à saúde, né? O artigo 96 que reza: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, né? Nesse particular aspecto aqui de acesso universal à saúde, a gente abre um parênteses para chamar a atenção de que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde existe essa garantia constitucional e legal ao acesso universal à saúde pública, né? Os outros países seriam Reino Unido, Canadá, Austrália, França e Suécia. E desse grupo de países, desse pequeno grupo de países, o Brasil é um dos que tem um dos menores investimentos em saúde pública, né? Segundo o levantamento que nós podemos encontrar em alguns sites especializados, o Brasil aplica cerca de 6,7% do PIB, do orçamento anual, em saúde, enquanto os outros países aplicam em torno de 14% até 27%. Ainda tratando do aspecto infraconstitucional do direito à saúde no Brasil, nós temos aqui a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Federal, né, que trata especificamente do acesso universal à saúde pública, né, no Brasil. O artigo 1º dessa Lei 8.080 de 1990, esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas do direito público ou privado. Já aqui no artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao pleno exercício. E o parágrafo 1º desse artigo 2º traz: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos a doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços, à sua promoção, proteção e recuperação. Essa lei é bastante extensa, mas a gente pode encontrar aqui no site do Ministério da Saúde um breve resumo assim, de como seria a repartição das responsabilidades no tema de saúde pública, né? No site do Ministério da Saúde nós encontramos um capítulo aqui, uma página que fala da responsabilidade dos entes, né? Dos entes federativos, que são União, Estado e município, né? A União, a gestão federal da saúde, realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde historicamente. O Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública e em todo o Brasil.
Os estados e municípios em geral contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para a realização dos projetos depende de seus parceiros, estados, municípios, ONGs, fundações, empresas e etc. Também tem a função de planejar, elaborar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. Aos estados e ao Distrito Federal cabe. Os estados possuem secretarias específicas para a gestão da saúde. O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive dos municípios, e os repassados pela União, além de ser um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais de saúde. O Estado formula suas próprias políticas de saúde, ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seus territórios. Municípios são responsáveis pela execução das ações e serviços da saúde no âmbito do seu território. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado. O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível municipal, respeitando a normatização federal, para estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população para procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles que pode oferecer. Por que a gente entende que esse tema é um tema relevante, principalmente nessa época de pandemia, em que a saúde pública tem um destaque tão grande, tem que ter mesmo, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto muito jogo de empurra, popularmente falando, né? Alguns municípios colocando responsabilidade em cima dos governos estaduais, alguns governos estaduais colocando a responsabilidade de ações objetivas de saúde pública para o governo federal, quando, na verdade, pelo que nós podemos ver na legislação, que já foi mencionada aqui, que existe um escalonamento entre coordenação geral por parte da União e execução de planos de saúde pública no âmbito estadual e municipal, que tem que ser obedecidos por esses gestores, tanto municipais quanto... No tocante ainda a esse tema saúde pública e na responsabilidade do Estado do atendimento à população, principalmente nessa área da saúde, existe uma lei federal, a Lei 9.656, de 1998, que ela em 2001 ela sofreu uma alteração no artigo 32, que é um aspecto interessante da responsabilidade da saúde pública, e na verdade é um artigo que modificou nos termos seguintes: serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que trata o artigo 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos prestados por seus consumidores e respectivos dependentes em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa lei 9.656, de 98, ela trata especificamente dos planos de saúde privados, que as pessoas pagam e têm o serviço de saúde correspondente, né? Na época da modificação, esse artigo ele causou uma certa polêmica, porque ele retira a responsabilidade do Estado e passa para as operadoras de planos de saúde privados, sob um certo aspecto, essa responsabilidade de garantia de saúde pública, ou seja, a pessoa é atendida num pronto-socorro estadual, municipal, enfim, num órgão público, tem um atendimento lá no órgão público e se ela for beneficiária de algum plano de saúde, o Estado, que em tese, ou melhor dizendo, que constitucionalmente tem a obrigação de prestar esse atendimento, de acordo com esse artigo 32, tem o direito de pedir ressarcimento das despesas que o próprio Estado efetuou ao plano de saúde, né, no atendimento daquela pessoa que é também segurada pelo plano de saúde, né. Esse artigo, na época, foi muito debatido,
e causou muita polêmica justamente por isso, porque para o entendimento de alguns legisladores e especialistas na área de saúde pública, ele acabou retirando do Estado uma parcela dessa responsabilidade e passando essa responsabilidade para os planos de saúde privados. Bom, agora já no aspecto mais jurídico do tema, passado brevemente esse histórico de legislação, e como é um tema e esse vídeo é direcionado para as pessoas comuns, fora do meio acadêmico jurídico, né, o que a gente pode trazer aqui, depois desse breve histórico de legislação, com relação ao tema saúde pública, né, que é um tema que tem ficado muito em destaque ultimamente por conta da pandemia que nós vivemos atualmente. Como é que você faz para você buscar esse direito à saúde, garantido constitucionalmente e através de legislação que já foi mencionada aqui? O que vem ocorrendo muito comumente é alguns colegas advogados buscarem esse direito através de um mandado de segurança, que tem sido, na maioria das vezes, ou 99% das vezes, concedido pelo Poder Judiciário. Né? O que tem acontecido? Tem acontecido, infelizmente, que você obtém essa garantia através do Poder Judiciário, é reconhecido, né? É o direito à saúde, o direito ao atendimento, mas, infelizmente, o poder público, na maioria dos estados, não tem nem como acatar esse direito já reconhecido ou cumprir aquela ordem judicial por conta do caos que nós vivemos atualmente na saúde pública. Caos, na verdade, já vem aí de décadas e décadas de caos na saúde pública, de uma prestação de serviço muito ruim, né, e cada vez mais restritas. Como nós mencionamos anteriormente, só para exemplificar como nos últimos anos esse direito, que deveria ser universal e de boa qualidade, vem sendo cada vez mais restrito até pelo próprio Poder Judiciário. Aqui eu chamo a atenção de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que consta aqui no site do próprio tribunal, né? O presidente do STF suspende participação de município na obrigação de fornecer medicamento de alto custo. Isso é uma matéria veiculada em 21 de maio de 2019 e, a grosso modo, o que foi que o Supremo entendeu? Que, como a maioria dos municípios brasileiros tem muitos problemas, até de se sustentar, não caberia, não teriam condições de arcar com as despesas que geralmente envolvem o fornecimento de medicação de alto custo. Assim, mais um exemplo de como o próprio Poder Judiciário, inclusive o STF, tem mitigado, diminuído essa responsabilidade do Estado. Nós vemos aqui na página do STF uma repercussão, um julgado de repercussão geral, recente, agora de 2020, do ministro Marco Aurélio. O resumo aqui do julgamento dele é o seguinte: em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamentos não constantes na lista do Sistema Único de Saúde, SUS. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em caráter excepcional, constante de rolos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1649 a 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso. Né? O que a gente pode concluir desse histórico